Fala aí, meu povo. Podem tirar o chapéuzinho de vocês pro Lamine Yamal, porque pela primeira vez na carreira desse jogador já tão experiente, aos seus 18 anos de idade, né? Ele faz 3 gols em uma partida, coloca o jogo contra o Villarreal no bolso, ganha moral, ele, Lamine Yamal, e eu acho que o Barcelona, para tentar o quase impossível contra o Atlético de Madrid. É um jogo muito bom do Barcelona, não só pelos 3 gols do Lamine, mas eu acho que pela rotação que o time jogou. Teve um momento até antes do primeiro gol que estava um pouco mais lento ali, a troca de passes estava um pouco mais lenta, mas eu gostei da rotação do time e eu acho que isso se explica muito por ter tido 2 semanas de folga, né? Tinha jogado na segunda-feira contra o Girona, foi jogar no domingo, depois contra o Levante. Foi no domingo, né, o jogo contra o Levante, e agora joga no sábado contra o Villarreal. Ter tido essa distância entre os jogos, não ter disputado o mata-mata da Liga dos Campeões, o playoff, fez com que o Barcelona pudesse, enfim, descansar alguma coisa, corpo e mente também. Acho que a derrota do Girona vai muito na conta do time estar cansado mentalmente, do time estar desconcentrado. É muito difícil você manter concentração sempre a cada 3 dias. E contra o Villarreal a gente vê um time mais descansado, mais inspirado. Eu acho que estar mais descansado permite estar mais inspirado. E com o Lamine Yamal sensacional, um muito bom Fermín Lopes também, dando velocidade nas jogadas. O Fermín ganhou 9 de 12 duelos. É um jogador muito físico, muito intenso, e eu acho que esse descanso também fez bem para o Fermín. E o Barcelona ganha moral, porque eu acho que é uma missão quase impossível contra o Atlético de Madrid. Mas olha que, mesmo que não se classifique, e eu acho que não vai se classificar, porque fazer 4-0 num time como o Atlético de Madrid, fazer 5 gols de diferença é muito difícil. Mas eu acho que vai servir, pelo menos, para que se veja qual que é o poder de reação do Barcelona. Se esse time sair atrás do Newcastle, se passar do Newcastle, sair atrás do próprio Atlético de Madrid, depois numa eventual quartas de final de Champions, como que o Barcelona pode reagir se ele precisar ir em uma eliminatória, qual que vai ser o tal do sentido de urgência, né, desse time do Barcelona. Contra o Villarreal, os 3 gols do Lamine, um deles um golaço, uma pintura, depois vocês olhem aí a câmera atrás do gol, o Rafinha com as mãos na cabeça lá pelo que estava fazendo o Lamine, o primeiro corte que ele dá, o segundo também, e depois a boa finalização. Não só esses gols, mas acho que o Lamine estava com o pé mais calibrado, no segundo tempo passou perto também em uma finalização, no primeiro já tinha passado em outro chute também que saiu um pouco mais centralizado, mas nos últimos jogos não estava dando a sensação de que quando ele cortava para a esquerda que ele ia finalizar bem, como dava no final da temporada passada, né? Aliás, eu acho que o que a gente viu hoje foi a versão mais parecida com o Lamine da temporada passada ou do final da temporada passada. Um jogador que, quando consegue driblar, leva vantagem, não, e não é um drible meio lento, né, que a marcação consegue chegar. O Barcelona conseguia acionar o Lamine também em situações mais de 1 contra 1 e menos passes lentos, que fazia a bola chegar nele já com 2, 3 jogadores na marcação. Então acho que a velocidade de circular a bola e a velocidade do Lamine também nas suas ações, ou uma outra palavra que está na moda, a frescura, né? E não é frescura de, eu não como cebola. E nem precisa dessa voz também, que é um pouco preconceituosa da minha parte, porque não tem que fazer esse tipo. Mas frescura no sentido de estar fresco, né? De estar renovado. Eu acho que isso também parte do descanso das últimas semanas, fez com que o Barcelona tivesse essa capacidade de encontrar bem o Lamine, que o Lamine tivesse boa capacidade de terminar as jogadas. E ainda com muitas ultrapassagens do Koundé também, que fez a assistência para o Lewandowski fazer o 4º gol e que fez ainda algumas outras boas contribuições ofensivas. Recupera as boas sensações, né? Assim, recupera o moral do Lamine, do Fermín, do Koundé também. Quando entra o Pedri, vira uma barbaridade. A capacidade do Pedri jogar é muito grande. Eu estava em algum debate esses dias na TNT e alguém falou assim, quem é que tem de craque hoje no futebol mundial? Foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Mas o Haaland não, o Haaland pra mim não, o Mbappé não, o Mbappé pra mim nem é craque, ele é excelente, ele é ótimo. Craque é esse tipo de jogador, Harry Kane, Pedri. O Pedri é o primeiro craque que me vem à cabeça do futebol de hoje em dia, porque a plasticidade, como é bonito como o Pedri faz coisas que parecem simples, assim, um passe que a bola vai rente à grama, como é o passe pro Lamine, depois o passe pro Koundé, capacidade de, num espaço muito curto, enganar os seus marcadores e fazer com que os caras nem pareçam que são bons jogadores do outro lado, porque com muito pouco ele consegue limpar as jogadas. Isso pra mim é coisa de craque, é muito bom ver de novo o Pedri jogando. É bom também a gestão de minutos do Hans Flick, colocando ele para jogar cerca de 30 minutos, pensando em jogar depois talvez 90 contra o Atlético de Madrid, e é um grandíssimo reforço que ganha o Barça, porque sem o Pedri esse time perde demais, esse time vira um time de laicar de ida e volta, sem a capacidade do tempo que ele tem, capacidade dos passes que ele tem,
Dani Olmo não conseguiu mais uma vez render nessa posição, que nem é muito a dele, né, porque ele avança muito para jogar perto dos atacantes, mas o Olmo é um jogador que saindo do banco parece nesse momento da temporada render muito mais do que quando começa as partidas, mas alguns jogadores ganharam um pouco mais de peito estufado para o jogo contra o Atlético de Madrid. Ferran e Rafinha acho que começaram a entrar no jogo muito tarde. Não fizeram um bom primeiro tempo, e no segundo teve bom passe do Rafinha pro Ferran, teve boa chegada do Rafinha à frente. Depois acho que o Hans Flick acertou também, tirando os dois do jogo, para ter a gestão de minutos, né, para administrar o cansaço nas pernas, pensando no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ainda joga nesse sábado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não entrou em campo, mas vai entrar mais cansado pelas 2 últimas semanas de Liga dos Campeões que teve. E o Barcelona não acho que o foco tem que ser tanto essa super remontada que faria contra o Atlético de Madrid, mas isso também faz diferença. Muito boa vitória. O Barcelona ainda permitiu alguma coisa ao Villarreal, que eu acho que tem que ser evitado pensando no macro, né? Assim, pensando nos principais jogos. O Villarreal teve 3 grandes oportunidades e gols esperados de 1.3, é bastante alto ainda. Gostei que depois do gol do Villarreal, que é meio que acidental, o Barcelona conseguiu esconder a bola. Teve aquele lance do Lamine Yamal que ele sofre uma entrada, que para mim não é falta, mas que acaba acertando o tornozelo dele, que o Barcelona não deveria ter parado pedindo que o Villarreal colocasse a bola para fora, porque o próprio Barcelona não coloca muitas vezes. O João Garcia sai fora da área, não consegue fazer o corte, o gol fica aberto e o Ayoce Pérez perde o gol. Foi a única que o Villarreal teve de depois do 2-1 assustar o Barcelona. Então esconder a bola e depois entrar o Pedri para ter um pouco mais de calma, para achar o terceiro gol, também acho que foi de boa maturidade do Barcelona, e depois dormir o jogo, acalmar um pouco mais as coisas. Foi um muito bom jogo, tá? Pegou o Villarreal, que é bom adversário, que é um time de G4 do Campeonato Espanhol, conseguiu vencer com muita autoridade. O Villarreal não é um time de grandes jogos, é um time mais de se impor contra a classe média do Campeonato Espanhol. Então já tinha perdido para o Barcelona na ida, já tinha perdido para o Real Madrid também no seu estádio, agora volta a perder. A gente viu na Liga dos Campeões como foi. É um time que eu acho que vai ser capaz de se classificar para mais uma Champions, mas que precisa de uma marcha a mais, que não consegue passar para jogar esse tipo de competição e para jogar esse tipo de jogo. Então o Barcelona se impôs contra um grande adversário que tem dificuldades quando jogam contra adversários superiores como é o Barcelona. Gol do Lewandowski, acho que também serve para dar uma moral para o Leva, que está um pouquinho atrás dos seus companheiros nesse momento. O gol faz ele chegar aos 14 nessa temporada, não sei se com esse gol ele passa alguém. Passa o Rafinha em número de gols marcados, Lamine com 18, artilheiro do Barça na temporada, Ferran com 16, Lewandowski 14, Rafinha 13 gols, o Firmino tem 11, Barcelona já tem 5 jogadores com mais de 10 gols na temporada, é o segundo melhor ataque da Europa, só atrás do Bayern de Munique, e voltou a funcionar muito bem. Os atacantes não tinham marcado contra o Atlético de Madrid, não tinham marcado contra o Levante e não tinham marcado contra o Girona. Eram 3 jogos sem os atacantes do Barcelona marcar. Os 3 do Lamine, seu primeiro hat-trick, o gol do Lewandowski e eu acho que boas sensações também do Firmino. Acho que fizeram bem ao Barça. Gostaria de ter visto mais alguma coisinha do Cancelo, tá? Não sei se tinha alguma coisa fisicamente que o impedia de começar jogando ou de jogar alguns minutos que fosse da partida, mas o bom jogo que ele fez contra o Levante, eu não teria deixado o Cancelo 90 minutos no banco de reserva contra o Villarreal. Vamos ver o que esse Barça vai arrumar contra o Atlético de Madrid. Eu acho que vai servir pelo menos como experiência. Vai precisar se defender muito bem, vai precisar ceder muito pouco ao Atlético de Madrid, pressionar muito bem, roubar muitas bolas e atacar sempre de forma muito agressiva. Com Lamine, com Rafinha, acho que vai jogar Lewandowski e não Ferran pela defesa fechada que deve ter o Atlético de Madrid, até por isso acho que hoje tenha jogado o Ferran, porque o Villarreal costuma jogar com a defesa um pouco mais alta, dá mais espaços, e o Lewandowski para defesas mais fechadas. E aí o bom jogo do Firmino, a volta do Pedri vão ser muito boas. Marc Bernal fez um jogo acho que correto, defensivamente, bom jogo do Eric, boas antecipações, jogo ok do Pau Cubarsí. O Baldé se arriscou mais acho que no primeiro do que no segundo tempo, e o Condé também cresceu ofensivamente à medida que o Lamine cresceu e que ofereceu mais ao Condé, ele também teve boas chegadas à frente. Não sei se eu me esqueci de falar de alguém por aqui, né? Volta do Rashford também é boa, porque vai precisar de muita gente atacando e muita gente descansada contra o Atlético na terça-feira, então a volta do Rashford também é boa. É isso, meu povo. 4-1 contra o Villarreal, coloca muita pressão para cima do Real Madrid, que só vai jogar na segunda-feira contra o Getafe. É um jogo em casa, costuma ser mais complicado quando é no Coliseu Afonso Pérez, que agora não chama mais Afonso Pérez, né, no Coliseu de Getafe, mas coloca 4 pontos de novo de frente para o Real Madrid e de novo pressão para cima do Real Madrid.
É isso. Eu volto numa próxima oportunidade por aqui. Eu ainda vou responder perguntas de vocês esse final de semana. Quero fazer um vídeo também sobre as novas regras de arbitragem para evitar perda de tempo, cera no futebol. Então se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos e dá um like aqui se você gostou desse conteúdo para ajudar quem está fazendo vídeo para vocês. Beijo, gente. Bom sábado, hein? Vamos aproveitar. Tchau, tchau.